Bom dia, meus irmãos. É uma alegria nós estamos aqui em mais um domingo para adorar, louvar e aprender do Senhor. Eu quero orar nesse momento e peço que você feche seus olhos onde você estiver, que eleve seu coração ao Senhor. Deus, te dou graças por mais este domingo, te dou graças porque o Senhor tem levantado homens, servos, e tem iluminado esses homens para nos instruir, nos abençoar. Mas oro, Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados. Pai, nos auxilia, nos ajuda a cooperar com a obra que o Senhor está realizando na nossa vida. Eu oro, Deus, também para que o Senhor seja engrandecido em tudo que tem sido realizado a cada domingo através da Tua igreja. A minha oração, Senhor, é clamando por perdão e pedindo por auxílio e iluminação. No nome do Senhor Jesus Cristo eu oro, eu agradeço. Amém. Meus irmãos, nós vamos louvar ao Senhor nesse momento. Então, prepare seu coração, se alegre no Senhor e cante a Ele em louvor, agradecimento e adoração. Liberdade e ao mundo transformação. Viva Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido a cura, do aflito a esperança e para todos Jesus é poder. E aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva Jesus é poder, para todo que crê ao cativo, liberdade e ao mundo transformação. Viva Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido a cura, do aflito a esperança e para todos Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder.
Vamos dar continuidade aos nossos estudos no livro de Gênesis. Hoje o irmão Israel vai estar trazendo a continuidade de tudo que nós temos ensinado a cada domingo. Ele vai dar sequência ao que eu iniciei no domingo passado, acerca da descendência de Sete e da descendência de Caim. Tem alguns versículos aí especiais que ele precisa trabalhar, alguns conceitos, algumas ideias teológicas, e eu creio que Deus o iluminou e nós seremos esclarecidos através da vida do nosso irmão. Que Deus abençoe a ele, que Deus nos abençoe através dele. Bom dia, meus irmãos. É com muito prazer que estamos aqui essa manhã mais uma vez para darmos continuidade à série de exposição bíblica no livro de Gênesis. Até o presente momento, nós trabalhamos até o capítulo 4 de Gênesis. E hoje nós iremos trabalhar o capítulo 5 completo, versículo 1 a versículo 32, e o início do capítulo 6, versículo 1 ao versículo 8. Não é? Como nós podemos dividir esse texto? O pastor Bruno, na semana passada, ele expôs o capítulo 4, que trata a descendência de Caim. E no finalzinho do capítulo 4, nós já podemos ver alguma coisa ali sobre a descendência de Sete. Tendo em vista que Abel foi assassinado, Deus proveu um outro herdeiro para Adão e Eva, que foi Sete. Não é? E aqui no capítulo 5 nós vamos trabalhar essa descendência e vamos ver a sua importância e a relevância dentro desse contexto que temos estudado aqui no livro de Gênesis. E logo depois nós vamos introduzir também o capítulo 6, que é muito importante, não é? Tão juntos ali, tão unidos, para entendermos o sentido dele dentro dessa história geral. Antes de começarmos, eu convido os irmãos na sua casa aí, juntamente comigo, nós elevarmos nossos corações, nossos pensamentos a Deus, para pedirmos a bênção dele para esse momento, para que o Senhor possa nos conduzir em tudo que queremos fazer nesse momento. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer ao Senhor e louvar o teu nome por tua bondade, por tua graça e pela tua fidelidade. Colocamos diante do Senhor nossas mentes, nossos corações, e pedimos ao Senhor que o Senhor possa nos conduzir. Que na exposição da Tua Palavra, Senhor, o Teu Espírito trabalhe em nossos corações, abra nosso entendimento e nos faça conhecer mais de Ti. Fala conosco, Senhor. Revela, Senhor, a Tua vontade, as Tuas verdades e que possamos aprender de Ti nesse momento. Colocamos, portanto, isso diante do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ok. Vamos pensar. O capítulo 5 de Gênesis, ele é basicamente o relato da genealogia de Sete. Ou seja, o relato dos seus descendentes. Não é? Eu sei que nós, e eu me incluo nisso, né, por muitas vezes eu já pensei assim, quando nós pensamos em genealogia, nós temos um certo preconceito, não é? Porque é nome, sobrenome, vai nome, mais nome, que aquele gerou quem, não sei quem gerou quem, e aqui gerou essas tribos e assim por diante, não é? Mas, mesmo que de repente para nós muitas vezes isso não faça sentido, Deus decidiu colocar essas genealogias aí no texto bíblico, não é? Então elas não estão por acaso aí, e elas têm sim um sentido e podem dizer algo para nós hoje, ok? Então, primeiramente, em relação a esse capítulo 5, não é? Nós podemos pensar o quê? Algumas observações aqui. Os nomes relatados ali necessariamente não são o primogênito, tudo bem? Como é o caso ali que a gente pode ver do próprio Adão, não é? Então Adão, Sete, não era o primogênito dele, mas Sete foi relatado ali, não é? Que, como na genealogia, foi colocado na genealogia de Adão, diretamente. Então, as outras pessoas que são relatadas nessa genealogia, como nós vamos ver,
necessariamente não significa que é o primogênito daquela pessoa. Pode ser e pode não ser. Outra coisa, o importante aqui é que essa pessoa que é citada como herdeiro ali, logo o filho próximo, né, na genealogia, significa que ela, na verdade, foi quem passou o conhecimento de Deus. Ou seja, foi aquela pessoa piedosa que Deus usou para passar e transmitir esse conhecimento para as outras pessoas, para a próxima geração. Então são pessoas piedosas relatadas nesse texto aí. E outra coisa, o objetivo aqui da genealogia não é que a gente faça a contagem dos anos da Terra, não é? A gente vai ver aqui na exposição do texto que as pessoas que são relatadas aqui nesse texto viveram muito. A gente não chega nem perto da idade que essas pessoas viveram. A pessoa que viveu menos viveu 365 anos. A que viveu mais viveu 900 e alguns anos aqui, quase 1000 anos. Então a gente fica abismado, não é? Outra coisa, essa genealogia, nós não podemos ler ela e pensar que ela é uma alegoria, não é? E pensar que ela é um mito, alguma coisa assim. Nós devemos olhar para ela como se ela fosse histórica. De fato, as pessoas que são relatadas ali existiram e andaram aqui nessa terra. Não é uma referência a alguma coisa, não. É uma pessoa real, não é? Tanto que em um momento da genealogia a gente vai ver uma questão de Enoque e depois de Noé. São tratadas como pessoas, de fato. E não como de repente a cabeça do clã ou de repente uma mitologia sobre alguma coisa, algum outro sentido ou significado. Não. A gente tem que ver ela como histórica e verdadeira, de pessoas reais mesmo. Ok? Tendo esse pano de fundo aqui inicial, vamos para o texto. Eu gostaria de convidar os irmãos a ler o texto comigo. Eu sei que pode parecer que um pouco cansativo, mas é um texto bíblico, não é? E nós vamos ver algo muito especial aqui nessa genealogia. Vamos ler juntos? Gênesis capítulo 5, a partir do versículo 1. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou, e os abençoou, e os chamou pelo nome de homem, no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Adão que viveu 930 anos, e morreu. Foram todos os... versículo 6, né? Viveu Sete 105 anos e gerou Enos. Viveu Sete, depois que gerou Enos, 807 anos e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Sete 912 anos e morreu. Viveu Enos 90 anos e gerou Cainã. Viveu Enos, depois que gerou Cainã, 815 anos e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Enos 905 anos e morreu. Viveu Cainã 70 anos e gerou Maalael. Viveu Cainã, depois que gerou Maalael, 840 anos e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Cainã 910 anos e morreu. Viveu Maalael 65 anos e gerou Jared. Viveu Maalael, depois que gerou Jared, 830 anos e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Maalael 895 anos e morreu. Viveu Jared 162 anos e gerou Enoque. Viveu Jared, depois que gerou Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. Viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou Matusalém, 300 anos e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Enoque 365 anos.
Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus para si o tomou. Viveu Matusalém 187 anos e gerou Lameque. Viveu Matusalém, depois que gerou Lameque, 782 anos e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Matusalém 969 anos, e morreu. Viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Viveu Lameque, depois que gerou Noé, 595 anos e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Lameque 777 anos, e morreu. Aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cão e Jafé. Ok? Esse é o texto que nós vamos trabalhar nessa manhã, e logo depois nós vamos trabalhar o início do capítulo 6. Tudo bem? Então, nos primeiros versículos aqui, versículo 1 e 2, o que está aqui no slide para os irmãos, diz o seguinte, ó: este é o registro da descendência de Adão. Não é? Então, aqui no capítulo 5, a gente começa mais uma daquelas sentenças que todo o livro de Gênesis é dividido. Lembra que nas primeiras exposições, nas primeiras aulas, nós dissemos que o livro de Gênesis basicamente é dividido nessas seções: a genealogia, a história, o início. Aqui vai começar mais uma dessas aí. Então, por isso, está aí essa questão do registro da descendência. Então fala: quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou. Nesse versículo aqui a gente pode ver uma repetição do capítulo 1 lá, né? Quando Deus criou o homem, versículo 26 e 27. Lembra que Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, né? Conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Então aqui existe uma repetição daquele início lá, né? Então, quando foram criados, abençoou e os chamou homem. Ok? Aqui a gente vê que a Bíblia está definindo a espécie, né? A espécie homem. Está incluído aí homem e mulher. Tudo bem? Só o que acontece? A gente percebe aqui, ó, no versículo 3, diz o seguinte, ó: Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs o nome de Sete. A gente percebe aqui que o texto mostra que o homem, mesmo depois de ter pecado, Adão, ele não perdeu a imagem e semelhança de Deus, mas adquiriu sim a natureza pecaminosa, porque o pecado corrompeu o coração do homem. E isso mostra que quando Adão gerou o próximo filho, essa semente corrompida, não é? Esse pecado foi passado também para Sete. Ok? Mesmo que o texto mostre que Adão foi feito a imagem e semelhança de Deus ali, o pecado já estava entre nós ali naquele momento. Então, a imagem e semelhança não foi perdida, mas o pecado já estava na humanidade, infelizmente. A gente vê agora, nos versículos de 3 até o 20, basicamente uma repetição. A gente vê que eles falam que teve uma pessoa que viveu, não é? Fala a idade que teve ali o seu descendente, não é? Que iria transmitir o conhecimento de Deus para a futura geração, e fala que teve filhos e filhos e morreu, não é? Tem uma repetição. A gente vê isso desde Adão, vê isso em Sete, vê isso em Enos, vê em Cainã, Malael e Jared. Ok? Uma coisa que nos chama a atenção aqui é na vida de Enos, não é? Então, alguns personagens aqui dessa genealogia são pessoas que fizeram algo diferente do que o texto mostra. E uma delas foi Enos. E para a gente ver isso aqui, eu peço que os irmãos voltem aí comigo, deixem suas Bíblias abertas, no versículo 25. Não, versículo 26 do capítulo 4. Diz o seguinte: a Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Então, desde o Éden ali,
até Enos, quando começaram a invocar o nome do Senhor, tinham se passado já mais ou menos uns 300 anos. O que significa aqui essa questão de você começar a invocar o nome do Senhor? A possibilidade aqui do entendimento é o seguinte, de que foi nesse tempo que os homens ali começaram a se organizar para cultuar a Deus. Ou seja, possivelmente já tinha uma reunião de pessoas onde eles sacrificavam para agradar ao Senhor, onde eles invocavam o nome do Senhor. Então, quando fala invocavam o nome do Senhor, mostra aí que eles começaram a invocar o nome de Deus, Yahvé, Jeová. Não é? Então começaram a cultuar a Deus. Em que consistia possivelmente esse culto a Deus, né? Possivelmente a gente pode ver que já tinha a ordenança do sábado, não é? Eles guardavam o sábado. A gente vê lá no capítulo 4 que eles também já sacrificavam ao Senhor. Então possivelmente havia sacrifícios ali, não é? E possivelmente orações, não é? E assim como a transmissão do conhecimento de Deus ali naquele momento. Então aqui a gente pode ver que na linhagem de Sete começou-se a organizar-se adoradores ao nome do Senhor. Ok? Outra coisa que nós vemos aqui nessas pessoas é que elas tiveram muitos anos de vida, não é? E a gente pensa assim, por que tanta longevidade, né? São muitos anos, né? Quase um milênio uma pessoa viveu aí, a gente pode ver. Então, o objetivo, possivelmente, dessa longevidade, tendo em vista que não existia ali a escritura, mas o conhecimento de Deus era passado oralmente. Então, possivelmente, essa longevidade era para que o quê? Essas pessoas pudessem estar comunicando sempre a respeito de Deus. Ou seja, se a gente pensar, Adão, ele viveu na mesma época de basicamente quase todas essas pessoas foram citadas nessa lista aí, não é? Ele viveu bastante tempo, então possivelmente Enos, né, ou Cainã poderiam ir lá falar com ele e perguntar a respeito do Éden, a respeito da criação, a respeito de como que era viver com Deus lá. E ele poderia testemunhar aquilo, não é? Então a gente pode ver aqui que nessa descendência havia essa comunicação e possivelmente essa longevidade fazia parte dos planos de Deus para que houvesse essa comunicação oral para os descendentes, para que o conhecimento de Deus fosse perpetuado e se fizesse conhecido. Ok? Então, como a gente viu, transmissão do conhecimento para as futuras gerações. Beleza? Vamos lá. Ok, como nós falamos atrás, então foi nesse tempo que houve o quê? O desenvolvimento do culto a Deus. Então haviam sacrifícios, os cultos foram organizados, havia orações, a guarda do sábado e o nome do Senhor começou a ser invocado. E outra coisa que também foi estabelecido aqui, nessa descendência, que eles permaneciam com aquela questão do casamento monogâmico, como Deus estabeleceu lá no capítulo 2, para Adão e Eva, né? Aqui tem outro homem que nos chama a atenção. O primeiro que a gente acabou de falar ainda agora foi Enos, né? Que foi nele, na época dele, que começou a invocar o nome do Senhor e foi organizado os cultos de invocação a Deus, os sacrifícios, né? E depois a gente lê aqui, ó, nesse texto 22 e 24, diz o seguinte, ó: depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas, e viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Ou em outras versões fala que Deus tomou para si, ou como nós vamos ver aí no versículo de Hebreus, que Enoque foi transladado. Vamos ler esse texto aqui primeiramente, de Hebreus, capítulo 11, versículo 5. Vamos pensar naquela seguinte que a gente já falou aqui, naquela frase, né? Que diz que a Bíblia interpreta a si mesmo. Então a gente precisa comparar escritura com escritura para que nós possamos chegar ao entendimento e a gente possa assim poder ter a correta interpretação do texto bíblico. Aqui no capítulo 11 de Gênesis, no versículo 5, como eu coloquei para os irmãos, diz o seguinte, ó: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara.
pois antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então aqui a gente pode ver uma expansão do entendimento do autor bíblico aqui de Hebreus em relação a Enoque, lá em Gênesis capítulo 5, não é? Então a gente pode entender aqui que Enoque andou com Deus. O que significa andar com Deus, né? Então tem uma frase aqui que eu peguei de um artigo que enviaram lá num grupo, né? Diz o seguinte, ó: o que é andar com Deus? É tomar o caminho e exemplo de Deus e desenvolver o caráter e a vida, tendo o próprio Deus como padrão para isso. Padrão para isso, né? Então, é basicamente você imitar a Deus. No texto que a gente acabou de ler, a gente vê que Enoque alcançou testemunho que agradava a Deus. Ou seja, a forma que Enoque viveu, o que ele fez durante esses 300 anos, pela fé, agradou ao Senhor. Ou seja, Enoque era um imitador de Deus na vida dele. Assim como o apóstolo Paulo, a mesma ideia aqui é aquela que o apóstolo Paulo colocou no Efésios capítulo 5:1. Né? Sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Então Enoque aqui, a gente pode ver que é um homem piedoso, não é? Que mesmo na época que ele viveu, ele conseguiu compreender o que Deus desejava, Deus concedeu essa graça a ele, e ele caminhou com Deus, não é? E Deus o tomou para si. Então, Enoque e Elias são as duas pessoas relatadas na história bíblica que não conheceram a morte, não passaram por isso. Deus os tomou dessa terra e os levou para si, não é? Então, aqui na genealogia de Sete, a gente pode ver, primeiramente, Enos, que fez algo diferente, foi estabelecendo a invocação do nome do Senhor. E aqui a gente pode ver Enoque, não é? Que de fato foi um homem que andou com Deus e Deus o tomara para si. Então a gente pode perceber que nessa genealogia aqui, nesses descendentes, a gente não vê até o presente momento relato de violência, ou de assassinato, ou de repente de adultério, ou seja qual for outro pecado, não é? Se nós fizermos uma comparação com a descendência de Caim, nós já vamos fazer isso aí para a gente ter um entendimento melhor. Mas a gente vê aqui homens piedosos, homens que estavam trilhando outro caminho, bem diferente do caminho de Caim. Continua o texto. O pai, aqui a gente pode ver no decorrer do texto bíblico, no versículo 29, diz o seguinte, ó. Deixa eu ler aqui o texto para os irmãos, para a gente pegar aqui que eu acabei me perdendo também, né? Deixa eu voltar aqui. Versículo 28, né? Está falando de Lameque. Lameque é que fala isso que está no versículo 29. Ele diz o seguinte, né? Lameque gerou a Noé. E Lameque deu-lhe o nome de Noé e disse: ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Nesse texto aqui, a gente consegue ver mais uma vez algo reforçando aquilo que eu acabei de dizer para os irmãos, em relação a essa situação, a essa questão de que essa geração aqui, essa descendência, eram aqueles homens piedosos que estavam cultuando a Deus. Por quê, né? Por que eu estou dizendo isso? A gente pode ver aqui que Lameque, quando ele fala o seguinte: ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento das nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Então Lameque, aqui já passado quase 1000 anos, alguma coisa assim, ou bem mais de repente, ele faz uma referência ao versículo 17 do capítulo 3 lá de Gênesis. Vamos ler o texto aqui para a gente ver? Lameque diz o seguinte, ó, a referência que ele faz é essa: ao homem disse, porque deste ouvir a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei não comesse, maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ou seja,
aqui mostra que Lameque sabia da consequência do pecado, não é? Do que Deus tinha dito ali para Adão. E ele estava experimentando isso. E quando ele dá o nome do filho dele de Noé, Noé significa descanso, não é? Ele estava também aguardando a promessa do descendente, daquele que viria, né, para libertar. E ele faz uma referência exatamente ao capítulo 3, do versículo 15, não é? Que diz o seguinte, ó: e porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Como a gente viu aqui com o Rodrigo, isso aqui é a primeira promessa do Messias, né? Daquele que viria para libertar. Então aqui a gente pode ver aqui que mesmo passado muitos anos, eles tinham em mente essa promessa de Deus, do capítulo 15. Só pelo fato de eles colocarem o nome do filho dele de Noé e fazerem referência também à consequência, não é, do pecado de Adão. Ou seja, o que Deus declarou ali para Adão por causa do pecado dele. Então aqui a gente pode ver aqui um homem de Deus, não é, tendo essa expectativa e até profetizando. Ok. Agora, tendo em vista essas duas genealogias, eu gostaria de fazer uma comparação, um contraste entre elas, não é? A gente pode ver aqui na genealogia de Caim que não é relatado em nenhum momento idade, como a gente acabou de ver aqui na genealogia de Sete. A gente pode ver Caim, né, que foi um assassino, que gerou Enoque, não é? Deus deu a consequência do pecado dele, estabeleceu que ele seria errante. Só que Caim estabeleceu uma cidade, exatamente para tentar afrontar a Deus e confrontá-lo, porque ele era para ser errante. E não contente só com isso, o que ele fez? Ele deu o nome da cidade, o nome do filho dele, cidade de Enoque. Ou seja, ele estava querendo dizer ali, eu vou me estabelecer aqui de qualquer jeito, e a minha posteridade vai ser estabelecida aqui com essa cidade. Caim depois continuou com Herade, Meujael, Metusael, e chegou até Lameque. Como nós vimos com o pastor Bruno na semana passada, Lameque ele teve duas esposas aí, como a gente pode ver, Ada e Zilá, não é? E aqui a gente pode ver que Jabal e Jubal e Tubal-Caim foram pessoas que mexeu com instrumentos de ferro e de bronze, outro produziu instrumentos musicais, não é? E o outro, vamos já ver aqui, mas o que eu quero dizer com essa genealogia aqui, que eu quero colocar, que existe Lameque, que foi um assassino igual a Caim, e ainda se vangloriou com isso. E Lameque também estabeleceu a poligamia, não é? Ou seja, ele saiu daquele modelo que Deus deu ali para Adão e Eva, monogâmico, e foi para a poligamia aqui. Casou com duas mulheres, não é? Ou seja, elas já eram conhecidas, ou seja, que a gente pode ver aqui uma descendência de pessoas orgulhosas, de pessoas criativas, não é? Onde a ciência se desenvolveu, na mão deles muitas coisas aconteceram, mas ao mesmo tempo uma descendência completamente aversa a Deus, ao conhecimento de Deus. Então a gente pode colocar aqui, ó, na descendência de Caim, nada é dito sobre Deus, em nenhum momento. Ele é expulso da região do Éden e vai se estabelecer. Então a gente pode ver que na descendência de Caim houve aqui assassinos, há um desenvolvimento porque eles começam a construir cidades. Isso demonstrou um desafio a Deus e eles quiseram eternizar sua posteridade, não é? Aqui a gente pode ver que o foco era na humanidade e nas suas conquistas, nas realizações que eles tinham. A gente pode ver pessoas violentas, como foi colocado pelo pastor Bruno, e a poligamia. A gente pode ver que pessoas que criaram tendas,
pessoas que começaram o pastoreio de gado, e que quando o texto bíblico fala de gado, ele está falando não somente de gado, mas de ovelhas e outros animais quadrúpedes, e também criação de instrumentos musicais e trabalho com ferramentas de ferro e bronze. Aqui a gente pode ver uma sociedade que está baseada aqui em desenvolvimento tecnológico para a época, não é? Em desenvolvimento aqui da agropecuária, da construção civil, não é? Mas ao mesmo tempo, pessoas moralmente falidas, pessoas completamente orgulhosas e contra Deus. Moralmente começaram a degradação ali, ok? E vamos pensar agora também em Sete, né? A gente acabou de ver toda essa genealogia aqui de Sete. E outra coisa, né? Só um parêntese aqui, né? Tem algumas pessoas que pegam essa genealogia aqui de Sete e pegam o significado dos nomes, e cada significado faz uma referência a Cristo, né? Para elas. Então eles entendem que na verdade essa genealogia nada mais é do que o significado da morte de Cristo. Eu acredito que a pessoa vê dessa maneira e acaba forçando um pouco a barra, né? Mas, enfim, o texto não me dá a base para eu fazer isso. Mas eu sei que de repente algum irmão pode ter ouvido isso em algum canal ou algum lugar. Nesse sentido, nós não acreditamos que o texto esteja interessado em manifestar isso, mas sim outras coisas. Fecha parênteses. Ok. Aqui na genealogia de Sete, a gente vê o quê? Que as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. A gente falou já que teve o desenvolvimento do culto a Deus, os sacrifícios, cultos organizados, orações, o nome do Senhor começou a ser invocado. A gente viu que eram pessoas que tinham uma longevidade muito grande. A gente viu que o objetivo dessa longevidade nada mais é que a preservação do conhecimento de Deus. A gente viu que eles continuavam com aquele padrão estabelecido no Éden, de casamento monogâmico. A gente viu que o objetivo disso era o quê? A transmissão do conhecimento de Deus, que era feito oralmente. E percebeu também que eles tinham a esperança da chegada do descendente que foi prometido lá no capítulo 3, versículo 15, dado por Deus. A gente viu também que eles guardavam o sábado, eles continuavam com essas ordenanças. Ok? Então, aqui, a gente pode dizer que existe a descendência da mulher, não é? E a descendência de Caim. A descendência de Caim pode muito bem ser aquela descendência do inimigo, né? Daquelas pessoas que têm aversão a Deus, que são contra Deus, que não têm aliança com Deus. E aqui a gente pode ver que a descendência de Sete são aquelas pessoas tementes ao Senhor, que invocam o nome do Senhor, não é? Então aqui a gente pode ver esse contraste bem grande entre as duas genealogias, ok? Mas por que eu estou frisando isso? Porque agora, no capítulo 6, vai ser muito importante a gente ter entendido essa situação das duas genealogias. Porque o que vai acontecer no capítulo 6 aqui é que essas duas vão se juntar. Não vai ter mais essa diferença de uma que invocava o nome do Senhor. As duas se misturam em uma toda e vai vir a condenação por causa disso. Mas vamos voltar aqui. Só mais uma coisa. Algumas aplicações possíveis que a gente pode fazer é o seguinte, que todos nós estamos, infelizmente, por causa do pecado, condenados à morte, não é? Nós não... Alguém pode dizer, mas eu estou em Cristo, né? Estou esperando o arrebatamento. Ok, eu também estou em Cristo, junto com você, irmão. Mas nós não sabemos em que momento vai acontecer esse arrebatamento. Então a certeza que nós temos é que possivelmente uma grande maioria de nós irá passar pela morte. Então a gente pode ver aqui na genealogia de Sete que viveram bastante, mas sempre acabou com a mesma sentença. E morreu, e morreu, e morreu. A gente pode ver então que a consequência do pecado de Adão e Eva chegou, não é? Nos seus descendentes. Eles começaram a sentir essa consequência. E outra coisa importante, aqui não importa quantos anos você vive, mas como você vive esses anos que Deus dá para você.
a gente percebe que um viveu 900 e tantos anos, mas sobre ele só foi dito que ele viveu muito tempo. E o que viveu menos, parece que foi o que viveu melhor, que foi Enoque. Ele viveu 365 anos, mas 300 anos da vida dele, ele andou com Deus. Então, se a gente pensar, quem foi que viveu melhor? Aquele que viveu 900 e tarará de anos ou aquele que viveu 365 anos? Pelo que o texto bíblico diz, foi aquele que viveu 365 anos. Então, a gente pode ver aqui nessa genealogia, as pessoas que se destacaram foram pessoas que fizeram algo em nome do Senhor, ou andaram com o Senhor. Nisso a gente pode perceber, então, que o que é importante na nossa vida? O que é importante no nosso viver? Viver com Deus e para Deus. Muitas pessoas estão tentando esticar suas vidas. Mas a pergunta que nós poderíamos fazer é: por que você quer esticar tanto a sua vida? Para você viver em vaidades? Ou para você continuar vivendo em pecado e satisfazendo a si mesmo? Do que vai adiantar? Deus poderia dar 500 ou 1000 anos para você. Você nunca iria satisfazer. Porque se você vive na carne e no pecado, você sempre vai estar prisioneiro. Não é? Então, a lição que nós podemos, uma das lições que nós podemos ter aqui é o quê? Que o importante é nós sabermos viver e viver bem. E para nós, o viver bem é viver com Deus, em Deus e para Deus. Isso sim é viver bem. E a gente pode ver um exemplo disso na vida de Enoque e também a gente vai ver na vida de Noé. Ok? Vamos passar para o capítulo 6? Vamos lá. A gente não está demorando muito não. Vamos ler o texto? Esse é um capítulo com alguns desafios de interpretação. E aqui também começa o início do fim de toda essa geração, não é? Então diz o seguinte, o versículo 1 do capítulo 6. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, pois este é mortal, e os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. Isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, pois me arrependo de haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Ok? Então aqui, vamos começar pelo versículo 1, né? Diz o seguinte, ó: quando os homens começaram a se multiplicar sobre a terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. A primeira problemática, né, que geralmente as pessoas colocam nesse texto é: quem são os filhos de Deus? Não é? Quem são esses filhos de Deus? Vamos pensar aí. Uma possibilidade de interpretação que algumas pessoas seguem é o quê? Por causa desse termo filhos de Deus ser visto lá em Jó, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 38, e também em Daniel, capítulo 3, como designação a seres divinos ou anjos, algumas pessoas entendem que quando o texto fala aí sobre filhos de Deus,
está falando sobre anjos, desculpa. E que esses anjos possivelmente vieram para a Terra, anjos caídos, né? E tiveram relações ali com as mulheres, como o texto diz, e os filhos dessas pessoas foram pessoas grandes no passado. Só que para nós termos essa interpretação, a gente pensa primeiro, nenhuma parte das Escrituras há descrição de seres divinos corrompendo o gênero humano. A gente não vê relato sobre isso, ok? E Jesus declara sobre os anjos, né? Lá no capítulo 22 de Mateus, versículo 30, que os anjos nem se casam, nem se dão em casamento. Tudo bem? Então, a outra possibilidade de interpretação desse texto, quando fala sobre os filhos de Deus, é que, na verdade, os filhos de Deus são uma referência aos descendentes de Sete. Ok? Então, lembra? Eles são a linhagem que adorava o Senhor. A linhagem ali que poderia ser considerada como os filhos de Deus. Esse termo de pessoas que invocam o nome do Senhor serem consideradas filhos de Deus não é estranho na Escritura. A gente pode ver algumas referências de Deus tratando como filhos ali no livro de Salmos e outras partes do Antigo Testamento. Então, em relação à interpretação desse texto de quem são esses filhos de Deus, eu particularmente creio que, portanto, aqui é uma referência de quem? Dos filhos de Sete, dos seus descendentes. Ou seja, aqui começou a ter a fusão entre as duas genealogias. Ou seja, aquele povo que era tido como santo, adorador ao Senhor, começaram a incorrer no mesmo pecado que Eva teve ali no Éden. Por quê? Olha o que o texto diz aqui. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e nasceram filhos, viram que as filhas dos homens eram bonitas. Não é? Lembra do que Eva fez lá? Ela viu a árvore e viu que era boa para comer, né? Desejável, boa para dar entendimento. Aqui a gente pode ver então o pecado agindo nesses descendentes dela, fazendo o quê? Pegando as mulheres com o qual eles queriam, não é? Que serviam a outros deuses, possivelmente, e se misturaram com essas mulheres. Ok? Pegaram para si as que agradavam, que elas achavam bonitas. Ou seja, o padrão não era mais religioso, não é? O padrão não era mais aquelas pessoas que seguiam ao Senhor também como os meus descendentes. Não, o padrão agora era cobiça, era carnalidade. A gente vê aqui, portanto, essas duas descendências. Aquela descendência que a gente viu com aquelas características de Caim, e aqui a descendência de Sete também, se desviando ou se corrompendo. Aí qual era o problema? Que possivelmente as mães, né, dessas crianças que iriam nascer, iriam ensinar essas crianças a estabelecer com o padrão de outros deuses, e não o Deus verdadeiro. Não é? Então aqui a gente vê aqui o abandono da fé, ou seja, o início da corrupção generalizada da humanidade. Então, pensando também, acrescentando mais alguma coisa, né, em relação à questão dos filhos de Deus, o contexto imediato não fala nada sobre anjos, não é? Portanto, o texto não nos sugere de repente que esses filhos de Deus sejam anjos. E, como eu falei agora há pouco, filhos de Deus é uma referência à descendência de Sete. Vamos ficar com essa interpretação aí. O texto continua dizendo: então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. A gente está no versículo 3 de Gênesis 6. Quando a gente vê aqui que Deus fala, meu espírito não contenderá com ele para sempre, a ideia aqui é o quê? Contender, trabalhar, esforçar-se ou proteger, ajustar, ou seja, proteger. O que Deus está querendo dizer aqui é que eu não vou, não é, permitir que o homem continue nessa situação.
meu espírito não permanecerá nele, dando apoio, dando vida, porque ele é só mortal. E o problema maior é o quê? É que o homem está pervertido, né? Como o texto diz, é a perversidade. A gente pode ver aqui, ó, que o versículo central dessa perícope aqui, do versículo 1 até o versículo 8, é o versículo 5, que diz o seguinte, ó: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Deus fez um raio-x aqui da humanidade e fez uma avaliação. E a percepção foi essa, que o homem estava mal continuamente, estava pervertido, corrompido. Ok? E o restante do texto diz o seguinte: e ele só viverá 120 anos. Quando a gente pensa, a interpretação correta aqui não é que agora as pessoas vão viver só até 120 anos. A ideia aqui é que Deus daria mais 120 anos para a humanidade até que viesse o dilúvio, não é? Baseado em que a gente pensa nisso, né? Quando a gente vai lá para 1 Pedro, abram suas Bíblias aí com a gente, comigo. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20, diz o seguinte, ó. Tá aqui. Os quais no outro tempo foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava os dias de Noé. Eu me enganei, não é esse texto aqui. Eu vou achar o texto, depois falo para os irmãos. O texto, eu coloquei a referência, não é essa, mas o texto que fala que Noé, por 120 anos, foi pregoeiro da verdade. Então aqui mostra que Noé era um pregador e que isso é o período de tempo que Deus estabeleceu até que viesse o dilúvio. Então por que a gente pode entender isso também? Porque se a gente pensar que pós o dilúvio, tanto Noé como os seus filhos viveram mais do que 120 anos. Então se Deus tivesse estabelecido aqui, o homem só vai viver até 120 anos. Logo no capítulos posteriores ao dilúvio, isso aqui já seria não seria desse jeito, porque as pessoas já viveram bem mais. Ok? Então isso aqui na verdade é uma referência ao tempo que viria antes do dilúvio, que Deus deixaria que Noé pregasse ali e estabelecesse, chamasse as pessoas ao arrependimento, não é? O texto continua, ó. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e eles lhe deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos, Gênesis 6:4 aí. A gente vê também outra situação desafiadora para a gente interpretar o texto aí, que muitas pessoas acabam discutindo muito sobre isso, é o que? Esse termo nefilins. Em outras versões está falando gigantes, não é? Então aí muitas pessoas falam, não, tinham gigantes lá, né? As pessoas eram gigantes, papapá. Só que quando a gente vai fazer o estudo aí sobre essa palavra, essa palavra sugere uma estatura incomum, mas na verdade não relacionada ao tamanho físico, não é? Mas relacionada à pessoa em si. Ou seja, o termo nefilim significa os caídos ou aqueles que caem ou atacam os outros. A ideia então, na verdade, quando se fala em nefilins, é que eram pessoas poderosas e pessoas malévolas. E não sim uma referência gigante, tipo, o cara tinha 3, 5 metros, alguma coisa desse tipo. Ok? E o texto continua dizendo, e posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, eles deram filhos. Estes foram heróis do passado. Então a gente viu aí que tanto esses nefilins como pessoas maus, como os filhos dos Deus, como as filhas dos homens, tiveram filho e foram pessoas poderosas. O texto continua dizendo, então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso pesou-lhe o coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes e animais pequenos, aves do céu. Arrependeu-se de havê-lo feito. O outro texto, uma outra versão, fala que isso pesou no coração do Senhor.
O problema aqui dessa palavra arrependeu-se é que a gente vai ver lá em Números, versículo 23, 19, e 1 Samuel 15, 29, diz o texto que Deus não é homem para que se arrependa. E aqui o texto está dizendo abertamente, claramente, que Deus se arrependeu. Como é que a gente pode entender, portanto, essa passagem aqui? Não é? Então, quando a gente pensa em sentido de arrependeu-se, a gente percebe que existe uma mudança na relação do homem com Deus. Desculpa, as relações da relação do homem com Deus resultam em mudança nos procedimentos de Deus com o homem. O que estou querendo dizer com isso? Quando o homem se afasta de Deus para o pecado, Deus muda a relação de comunhão para uma relação de repreensão julgadora. Então Deus está mudando o tratar aqui com o homem por causa da atitude do próprio homem. Ok? Então não significa que Deus foi pego de surpresa. O que acontece é que o autor bíblico, muitas vezes, para descrever o que Deus, a ação de Deus, ele coloca em termos entendíveis para nós. Então aqui quando ele fala arrependeu-se, não é no sentido de que Deus foi pego de surpresa, está decepcionado e falou, meu Deus do céu. Deus falando, meu Deus do céu, né? Falou, poxa, olha o que aconteceu. Poxa, eu estou muito chateado com isso. Não imaginava como iria fazer isso. Na verdade, nada sai do conhecimento de Deus. Pela providência dele, ele sabe todas as coisas, não é? Aqui a gente pode tomar a referência lá do capítulo 3, que Deus já sabia como tinha pecado. Só que Deus vai até o homem e fala, Adão, onde estás? Será que Deus não sabia? Sim, de certo. E depois ele pergunta, o que fizeste? Não é? Ou seja, Deus quis a resposta do homem ali. E aqui a gente pode ver que Deus está mudando a sua atitude aqui com o homem por causa do pecado. Mas, de forma alguma, ele foi pego de surpresa aqui nessa situação. Tudo bem? Vamos continuar o texto aqui? O texto continua dizendo a seguinte coisa, no capítulo 6. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então aqui a gente pode ver que Deus escolheu para si um remanescente, um representante aqui nessa sociedade, que foi Noé. Ok? O texto, essa perícope acaba nesse sentido aqui. Na semana que vem, o Bruno vai continuar explicando o restante do texto. Mas em relação ao que a gente viu hoje pela manhã, o que nós podemos ver? Existe a diferenciação entre as duas genealogias, tanto a de Caim como a de Abel. Desculpa, de Sete. Abel não está mais, de Sete. E a gente pôde ver que as duas eram distintas e diferentes, não é? Tanto nos padrões morais, religiosos, não é? E de propósito. As duas não andavam juntas. Só que em um momento, essas duas descendências se uniram. A gente pode ver o que agindo plenamente aí, o pecado. A gente pode ver que o pecado corrompeu completamente o coração do homem. E a junção desses dois fez com que aqueles que ainda seguiam ao Senhor se contaminassem, se corrompessem completamente. E o pecado abundou no coração da humanidade. Tanto que o próprio Deus percebeu que tudo o que o ser humano pensava era mal continuamente. A terra se encheu de violência. E Deus foi com juízo nessa situação para castigar o pecado. Ok? Então, o que nós podemos perceber em tudo isso, tirar como conclusões? Aquilo que nós colocamos agora há pouco sobre a genealogia, em relação a isso aqui, é que o pecado, meu irmão, ele continua sendo mal. Podem passar milhares de anos, a gente pode ver nessa história aqui, bem longe, lá atrás, que o pecado
tem o poder de destruir nossas vidas. Não existe pecadinho ou pecadão. Não dê margem para o pecado. Não abra concessões para o pecado, porque o pecado pode corromper e destruir a sua vida por completo. Ok? Então, se você tem lutado, corra a Cristo. Ele pode te dar vitória sobre esse pecado, pode te dar livramento e condições para que você vença ele. Nós estamos agora onde Cristo já veio, na época que Cristo já veio, e já nos deu o seu Espírito. Recorra a Ele. Não ande o caminho com o pecado, porque isso só trará destruição para a sua vida. Ok? Agradeço a atenção dos irmãos, agradeço ao tempo que nós tivemos juntos, que Deus continue nos abençoando, nos fortalecendo e nos dando condições de servi-lo continuamente. Tenha um bom dia. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixa Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixa Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Deus alcançou e modificou toda a minha casa, e ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Eu também quero chamar sua atenção para um tema importante. Nós vamos ouvir a nossa irmã, a doutora Larissa, ela vai trazer alguns esclarecimentos para nós. Então, fique atento e observe todas as informações e orientações que ela nos dará. Após essa orientação, esclarecimento feito pela nossa irmã, a doutora Larissa, nós vamos ter então o encerramento do culto com uma canção. Antes disso, antes de passar a palavra para ela, antes de termos o cântico final, eu vou orar. Senhor Deus, obrigado pela aula de hoje, obrigado por tudo que o Senhor pôde nos ensinar e obrigado, Deus, pelas lutas, dificuldades e provações. Queremos lembrar dos nossos irmãos que estão enfrentando lutas contra o Covid, enlutados, talvez enfermos, também com outras enfermidades. Eu oro para que o Senhor esteja cuidando da tua igreja em termos de saúde física, mas também em termos de saúde espiritual. Dê-nos um domingo de alegria na tua presença e que o Senhor seja glorificado com as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Olá, irmãos. Meu nome é Larissa. Para quem não me conhece, eu sou pediatra. Eu sou membro da IBDP há algum tempo e eu gostaria nesse vídeo de falar um pouco para os irmãos sobre as vacinas hoje que nós temos no nosso estado, né, para a Covid-19. Irmãos, como pediatra, eu tenho muito contato com as vacinas, né, porque a faixa etária pediátrica é a que recebe muitas vacinas, principalmente no começo da vida, né, nos primeiros anos de vida. E as vacinas são extremamente importantes. Elas são a principal estratégia em saúde pública para a prevenção e erradicação de doenças. Então, foi através da vacinação que a varíola foi erradicada do mundo. A varíola, irmãos, ela foi inventada por um cristão. O nome dele era Edward Jenner, né? E ele observou que colocando a substância proveniente das feridas de pessoas que estavam com varíola, colocando aquela substância em pessoas sadias, essas pessoas não desenvolviam a doença ou desenvolviam formas brandas da doença. Então, esse é o princípio básico do que é uma vacina. Para vocês verem, né, ele era cristão, então é uma bênção de Deus as vacinas. Eu gostaria de incentivá-los aos irmãos idosos, né, que se encontram na faixa etária para o cadastro que está ocorrendo pela prefeitura para posteriormente tomar a vacina. Eu gostaria de incentivá-los a fazer esse cadastro, né, para que o irmão possa receber a vacina e que nós possamos, através disso, irmãos, voltar à nossa comunhão normal. A nossa comunhão nos cultos, na EBD, nos estudos bíblicos, né, nas viagens missionárias. Então, irmãos, as vacinas, elas são a nossa porta para voltar à vida normal, né? São uma bênção para nós. E nesse cenário que nós temos vivido de pandemia, né, do coronavírus, tem se mostrado uma doença muito grave. Então, alguns evoluem de forma branda, mas muitos têm evoluído de forma grave e têm nos deixado, né? Eu gostaria de, frente a todas essas questões, incentivá-los, irmãos, a tomarem a vacina, né? Principalmente agora os idosos e dessa forma que aos poucos a nossa vida volte ao normal. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Anda, sem Jesus não dá.